E a comissão especial que discute a PEC da anistia, a PEC da vergonha, a PEC do óleo de peroba, enfim, como vocês queiram, adiou a votação do relatório do deputado Antônio Carlos Rodrigues. Como mostramos ontem, o projeto livra os partidos políticos de pagamento de multas eleitorais estabelecidas nas últimas eleições. Em contrapartida, o texto fixa uma cota mínima para a participação de mulheres no poder legislativo. A proposta uniu, olha só, uniu adversários históricos. Eu estou falando basicamente aí de integrantes do PT, PT do Lula, e do PL de Jair Bolsonaro. Sobre esse assunto, vamos falar aqui com uma deputada, com a líder do Partido Novo, a Adriana Ventura, que ela não está nem do lado nem do outro. Deputada, muito bem-vinda ao Meio Dia em Brasília e obrigado pela sua participação. Muito obrigada, é um prazer participar com vocês aqui do Meio Dia em Brasília. E, aliás, eu também estou indignada com o que eu estou vendo acontecer aqui, né? É uma coisa que se repete. A cada eleição a gente vê a mesma cena. Deputada, eu quero pegar um pouco sobre essa modificação última do relator, porque ele basicamente fez o seguinte: como ele viu uma resistência do PSOL, né, que é outro partido que tem se manifestado contra, né, me pareceu que quando ele incluiu a cota de 20% valendo para 26% e de 15% valendo para 24%, ele tenta colocar os partidos, como o Novo, o PSOL, numa saia justa, né, passando a seguinte mensagem: olha, vocês não podem votar contra uma PEC porque ela estabelece uma cota para participação feminina no poder legislativo. De fato, foi uma pegadinha. E segundo, esse inciso, esse trecho colocado no texto, ameniza a situação ou a PEC continua ruim do mesmo jeito? Olha, na verdade, Wilson, até também fazendo um ajuste aqui, porque assim, o PSOL, ele luta por ações afirmativas e cotas, o Novo já não faz isso. A gente acha que a gente tem que incentivar a mulher de outro jeito. Mas o que aconteceu nessa PEC que você tocou de uma maneira muito clara? É um puxa daqui, puxa dali. Tinha uma outra discussão de reserva de cadeira, que é uma luta da bancada feminina, que, embora eu seja divergente, eu respeito, né? Elas querem aumentar e elas acham que é o melhor caminho, eu sou divergente, mas o assunto aqui não é esse, a questão é que pegaram uma PEC de anistia, né? Uma PEC que é uma aberração, que é um desrespeito com qualquer cidadão brasileiro. A gente está numa casa que faz lei para não cumprir, e juntaram com outra para diminuir a resistência da questão de ter anistia e tanta coisa, colocaram as duas juntas e falaram: olha, tem reserva de cadeira aqui, né? Mas mesmo assim, isso não satisfez a mulherada, só deixando claro, mas existe, juntaram duas PECs e colocaram na PEC da maior anistia dada a partido político, uma coisa que vem se repetindo consecutivamente, colocaram reserva de cadeira feminina. Nesse percentual que você falou, 15% valendo para 2024 e 20% de reserva de cadeira valendo para 2026. E várias outras coisas que a gente viu na discussão de ontem na comissão especial. E tem detalhe, né, deputada? Porque só para a gente... E aí tem outro princípio dessa PEC, que aí, de novo, é uma questão jurídica. Existe o princípio da anualidade, né? Existe uma correria para que essa PEC seja aprovada até outubro, para ela valer para 24. Assim, tecnicamente, pela minha experiência de Câmara, a gente conversa muito lá nos corredores do Congresso, eu acho que não vai adiantar essa correria, porque ela não vai valer para 24. Se muito, vai valer para 26. Né? Porque ela precisa ainda passar pelo Senado, tem 2 votações na Câmara em plenário, umas 2 votações no plenário do Senado, sendo que no Senado ainda é possível que seja analisada essa mesma PEC em CCJ e em outras comissões temáticas, a depender do humor do Rodrigo Pacheco. E aí eu lhe pergunto, deputada, eu estou falando isso como jornalista que acompanha a Câmara, né? Eu tenho uma capacidade de análise de conhecimento bem menor do que os senhores deputados. Por que os deputados têm tanta pressa com essa PEC, mesmo eles sabendo que a chance de ela valer para 24 ou até mesmo para 26 ela é diminuta? Olha, tem 2 pontos aqui que você trouxe muito bem, que existe a questão da anualidade. Então, querendo ou não, um ano antes da eleição já tem que ter passado no Senado, já tem que estar tudo ok, já tem que ter virado lei. O que é ter virado a proposta de emenda constitucional tem que ser promulgada. A questão toda é que é uma correria. E o que a gente viu nitidamente ontem foi o quê? Esticaram a corda
para que a reserva de cadeiras não tenha validade na próxima eleição. Porque a anistia eles conseguem fazer depois. O que impede, né, essa anistia valer para depois? Porque são ações que estão acontecendo. Porque a anistia agora, é a questão, né, da reserva de cadeiras, então, porque eu fiquei me perguntando, eu falei, nossa, mas por que não quiseram votar ontem? Porque não quiseram votar ontem. Foi feito todo. Inclusive, a bancada feminina ficou muito indignada, com razão, enfim, porque estava negociando, né? E combinado é combinado. Mas teve esse jogo político aqui. Agora, o que realmente incomoda, e voltando, porque colocam coisa, misturam assuntos, né? E de uma maneira, na minha visão, não muito correta, porque a gente está falando de uma super anistia, é um engana-trouxa, porque coloca uma anistia, um parágrafo ali, que anistia tudo, geral e restritamente. Depois, no parágrafo seguinte, colocam ali que, olha, os partidos que não cumpriram o percentual acima dos 30% só estão anistiados. Então, é uma engana que eu gosto e um jogo de palavras que, na minha visão, assusta qualquer um. E tem mais um problema sério, gera uma insegurança, porque também não está claro se toda essa anistia irrestrita para trás, que está no seu artigo 3º, né, dessa proposta, não deixa claro se ainda é dos processos e ações pendentes de julgamento, das análises, ou também inclui as já julgadas. Vai ser um pedido de ressarcimento geral de quem pagou. Então, assim, eu acho muita irresponsabilidade também aprovar a toque de caixa uma coisa que, por si só, autolegislar em causa própria, autoanistia, é uma pouca vergonha que a gente vê recorrentemente aqui. E tem um detalhe, acho que é o artigo 4º da PEC, agora eu não vou conseguir me lembrar de cabeça. Eu estou com ele aqui. Então, eu acho que é o artigo 4º que ainda toca em outro assunto, não é? Que é a reserva... A multa do fundo partidário. A multa do fundo partidário, que limita em 10% o bloqueio judicial dos partidos políticos. Aqui, inclusive, nós utilizamos uma expressão que, para mim, é a cláusula Xandão. Quer dizer, para impedir o que aconteceu no ano passado, quando o ministro Alexandre de Moraes bloqueou 22 milhões do PL por aquele processo relacionado ao ataque ao sistema eleitoral. Deu 22 milhões de multa, aquela coisa toda, né? Exatamente. Mas ainda tem isso, quer dizer, a gente sabe que na Câmara é muito normal, é absolutamente normal você ter os chamados jabutis, né? Que é aquele assunto de uma legislação que não tem nada a ver com a legislação, e os caras, né, colocam nesse texto. Não. Mas, Wilson, aqui a cara de pau é tamanha, mas é tão tamanha que olha assim, para quem nos ouve para tentar entender. Já são gastos, foi gasto, né? Não, 5 bilhões de reais para fazer campanha. É muito mais do que destinado para saneamento básico e outras prioridades do nosso país, vamos deixar bem claro. Então, já jogaram dinheiro nas campanhas mais caras do mundo, um absurdo que acontece. Além disso, os partidos, suas fundações, institutos, porque eles englobaram tudo, né? Nessa última redação, englobaram tudo. Tudo que couber partido, zonal, diretório, colocaram tudo. Você usa dinheiro público, faz um monte de coisa errada, irregularidade, não cumpre regra, não cumpre lei, e aí você pode usar dinheiro público para pagar multa. E aí ainda falam assim, olha, eu usei o dinheiro público, não fiz certo. Aí a multa que o Tribunal Superior Eleitoral aplica eu uso dinheiro público do fundo partidário para pagar, que é outra aberração, e esse dinheiro, olha, mas essa multa só se limita a 10%. Quer dizer, é muita falta de vergonha na cara. É uma coisa que deixa indignado qualquer cidadão, entendeu? E isso se repete, né? A história se repete a cada eleição. É o que é conveniente. Agora, deputada, entrando num assunto que eu acho que é um pouco mais complexo em relação a essa PEC, não só essa PEC, né, como aquele projeto da mini-reforma eleitoral que foi aprovado na semana passada lá no plenário, né, que também é outra que esvaziou a lei da ficha limpa e etc. Tem uma questão que surge quando se fala de mudanças na legislação eleitoral, que é a seguinte: por que o Congresso Nacional não consegue fazer uma reforma política consistente, duradoura e com planejamento? Eu pego essa mini-reforma eleitoral da semana passada como um exemplo. Ela esvaziou o trecho da lei da ficha limpa, né? A lei aprovada em 2010, que, enfim, teve amplo apoio popular, foi regulamentada para 2012, enfim, e já valia aproximadamente 10 anos. E aí, passada algumas eleições, a classe política percebeu que esse dispositivo da lei da ficha limpa era muito rigoroso,
digamos assim. E aí o Congresso vai lá e, opa, vamos dar 2 passos atrás, apesar dos 3 para frente que nós demos alguns anos atrás. Por que o Congresso não faz uma reforma política de fato consistente, densa, que possa valer não para uma, mas para 2, 3, 4, 5 ou 6 eleições, deputado? Olha, de uma maneira muito objetiva, eu vou falar como eu vejo, tá bom? Não, o Congresso, infelizmente, eu não estou nem falando de todos os parlamentares, porque temos parlamentares muito bons aqui, em vários partidos, de várias ideologias, mas a gente vê que a grande massa está preocupado com a próxima eleição, com perpetuação do poder. Então, é o que interessa. A gente mal acabou de mudar uma lei, numa reforma a toque de caixa que foi feito antes da eleição de 22, que também tinha sido feito antes da 2020. A gente não tem nem como experimentar, ver erros e acertos e amadurecer. Não, vamos mudar para a próxima. Então, há um imediatismo que afeta a nossa democracia, porque não pensa na coerência, nas próximas eleições, né? É o que interessa. Então, eu acho que é muito imediatismo. E a segunda coisa também que eu gosto de chamar atenção é que a gente vê que parlamentares estão sujeitos ao que o cacique partidário, ao que o dono do partido quer, o que interessa para ele. E quem manda hoje com tanto dinheiro disponível é o dono cacique do partido. Então, muitas vezes, parlamentares são influenciados, coagidos, ou muitas vezes não tem essa autonomia toda para votar como quer. Porque não, você tem que votar sim. Então, isso é muito triste, porque você vê que quem está mandando o Brasil hoje é dono de partido, é cacique partidário, que faz o que quer com reforma eleitoral, com essa PEC da anistia, e só fica legislando em causa própria. Então, a nossa democracia está, sim, comprometida. E essa reforma política, que tem que ser debatida de uma maneira séria, para discutir várias coisas, para discutir o sistema eleitoral, para falar sobre regime, se é presidencialista, se é parlamentarista, voto distrital, tem tanta coisa importante para a gente discutir, né? Que a gente fica nessa picuinha do que interessa para a próxima eleição, de acordo com o interesse da vez. Então, é triste, e você vê que, na verdade, 6, 7 donos de partido, caciques de partido, líderes de partido que representam a maioria, detêm esse poder e decidem como vai ser. A gente viu isso na mini reforma eleitoral, a gente está vendo isso nessa PEC da anistia, a gente vê isso em todas as matérias aqui. Agora, deputada, só para exemplificar, para a gente já encaminhar para o final, já caminhando para o final, a senhora tocou num ponto que eu acho nevrálgico, né? Acho crítico, porque é bom lembrar, quando a senhora fala de mini reforma eleitoral, que foi aprovada para 22, eu vou pegar especificamente em um ponto, que é a questão das federações partidárias, né? Para quem não sabe, para quem não lembra, só fazendo uma explicação rápida, a federação partidária é aquele instrumento que foi instituído pela última mini reforma eleitoral, que você permite o conglomerado de vários partidos que possam lançar seus respectivos candidatos. É uma resposta ao fim das coligações partidárias. E já na mini reforma que foi aprovada na semana passada, a própria Câmara já esvaziou o instrumento do consórcio de partidos, né, das federações partidárias, quer dizer, então acaba sendo um exemplo bem sintomático. E ainda sobre a questão de modalidade de voto, dessas discussões sobre o voto distrital misto, sistema parlamentarista, eu lembro que a última discussão que foi feita sobre esse caso, em específico, né, até do distritão, né, que é aquele regime de votos em que ganha, que o parlamentar, quanto mais voto, é eleito o parlamentar com mais votos, né, essa modalidade de votação, essa modalidade de preenchimento da cadeira do Legislativo foi alvo de uma votação, também, se não me engano, acho que por uma PEC, na época do Eduardo Cunha, na Câmara dos Deputados, que foi uma votação a toque de caixa, menos mal que naquele dia o Eduardo Cunha foi derrotado. Então, para a gente ter uma ideia de como é que as coisas, às vezes, funcionam no Congresso ao sabor do prazer de A ou B. E aí eu vou levar de novo para a senhora, deputada. Quer dizer, qual é a lição que o cidadão vai ter ou pode ter diante de tantos revés? E o que o cidadão pode fazer? O cidadão que nos escuta nesse momento, ele tem que ficar olhando isso tudo de camarote ou ele pode fazer a sua parte para tentar coibir esse tipo de abuso? Olha, então, primeira coisa é assim, o cidadão que fica indignado, que olha isso e acha um absurdo,
é para achar um absurdo mesmo. Então, primeira coisa, cobre o seu representante, mas cobre mesmo. Fala assim, que absurdo é esse? Eu te dei meu voto e você não está correspondendo. E a segunda coisa que eu acho bacana, tem muitas instituições e organizações da sociedade civil que se mobilizam e fazem um trabalho belíssimo, né? Nesse mês aqui, por exemplo, várias. Então, assim, Transparência Partidária, Transparência Brasil, tem tantas que não aceitam corrupção, tem várias que fazem esse trabalho de vigilância, e seria bom esses cidadãos indignados fortalecerem essas instituições, porque eles mandam carta, eles mobilizam. Agora, uma coisa que eu acho que é primordial a gente falar é que todos que estão aqui foram eleitos. Todos que estão aqui receberam voto. Então, o cidadão tem que acompanhar, sim, o seu deputado, o seu senador, e se achar que ele não cumpriu o seu papel, se ele não olhou para o interesse público, só olhou para o próprio umbigo, esse cidadão tem obrigação de não dar o seu voto de novo para essa pessoa e eleger alguém que realmente represente e se mantenha fiel ao que prometeu em campanha, porque muitos também prometem uma coisa e viram a casaca depois, né? Tem esse também. Então, é importante que o cidadão saiba que ele tem esse poder. A gente, às vezes, como cidadão, se sente pequeno, nossa, mas eu sou só um, né? Eu faço diferença? Faz diferença sim, porque você convence mais 5, que convencem mais 25, que isso vai se multiplicando em progressão geométrica. Então, eu acho muito importante essa tomada de consciência, né? E a gente tem que vencer esse desânimo, né? Porque nós temos que agir como uma sociedade que fica indignada. A gente não pode ficar nesse marasmo. É isso que eu falo. Eu estou sempre indignada aqui, o pessoal olha para minha cara e fala, calma, deputada, calma. Eu não consigo ficar calma, porque eu acho tudo um absurdo o jeito que acontece. Então, o cidadão precisa se dar conta que tem esse poder, porque se tem uma coisa que político para pensar, que tem medo, é quando a sociedade começa a se organizar, que nem foi, a gente viu aquelas mobilizações, tudo que aconteceu, né? Então, a sociedade, eu acho que está se fortalecendo depois dos episódios todos que aconteceram em janeiro e tudo mais, eles estão se fortalecendo e eu acho que a sociedade está se organizando já. E eu espero, sinceramente, que isso aconteça. Tá certo. Deputada Adriana Ventura, líder do Novo na Câmara, muito obrigado pela conversa, obrigado pela participação aqui no Meio Dia em Brasília. Espero contar com a senhora, Meio Dia em Brasília, soltou um Brasil aqui. Espero contar com a sua participação, deputada, em outras oportunidades. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês pelo trabalho que vocês fazem. Contem sempre comigo por aqui. Tchau, tchau.